Sim, galera! Vocês estão no canal dos Surtados Raiz Futebol. Aqui só comenta futebol quem chupou laranja no vestiário ou sentou naquela arquibancada de concreto bem quente. Ou seja ela, no Maracanã, ou Guilherme da Silveira, ou São Januário, ou em Campo Grande. Mas você sentou naquela arquibancada de concreto. Galera, hoje está brabo aqui, está tudo ruim. Começou ontem, né? Com a derrota do Flamengo. E hoje eu vim de Flamengo. Hoje eu vim de Flamengo. Porque eu também tenho um time. Cadê a pauta? Está aqui a pauta. Então, vamos lá. Vamos começar. Hoje não tem abraço para ninguém. Nem para minha sobrinha, não, tem para minha mãe. Dona Mirtes, parabéns pelo seu aniversário de ontem. O macarrão estava excelente. Maria Clara, eu sou teu tio. Então, continue aí atrás de inscritos. Beleza? Um abraço aí. Fala do nosso patrocinador rapidamente. Foi em Cabo Frio, parou em Cabo Frio, Drogaria do Povo de Cabo Frio. Drogaria do Povo de Cabo Frio. A verdinha e a original. Beleza? Chega lá no Armando, fala que assistiu os Surtados, tem 5% de desconto. Valeu, galera? Hoje eu quero começar a falar, e vou falar muito hoje. Cadê a minha pauta, cara? Sumiu. Cadê a pauta? Ela sumiu. Mas vou falar aqui. Está aqui. Pessoal, aqui, eu estou de Flamengo. E o Flamengo ontem? Que vergonha, cara. Uma vergonha. Tomar de 5-0 do Del Valle é uma vergonha. Uma vergonha. Não tem desculpa. Não tem desculpa. 5-0. Então, eu vou falar. Sabe por quê? A resenha lá dos Surtados, os caras meteram o pau em mim lá atrás, quando eu falei sobre o treinador, sobre o técnico do homem. Eu continuo achando ele, infelizmente, um rapaz que não sabe servir o rodízio. Não sabe servir o rodízio. Cadê o Flamengo que nós vimos em 2019? O senhor chegou aqui, seu dono, falando que ia manter os mesmos padrões do Senhor Jesus. E o senhor fez tudo ao contrário. É um absurdo. O senhor mentiu para a gente. Nos enganou. Entendeu? Então o senhor tem que meter o pé. Volta para a Espanha, seu dono. Pelo amor de Deus. E o que mais me preocupa, gente, torcedores, é que ontem, saiu no Globo de hoje, que ontem o senhor Braz, antes da partida, reuniu com os jogadores e perguntou, quem quer ficar no clube? Quem quer ficar no clube? Você quer ficar no clube? Todo mundo quis ficar, o time tomou de 5-0. Então, esses caras querem derrubar o técnico e também o vice-presidente de futebol. Pelo amor de Deus. Então, Domi, fora. E a torcida tem que escolher. Ou os jogadores ou o técnico. Não tem outra. Tem que escolher. Beleza? Eu quero começar hoje. Ô Ricardo, você que é um flamenguista, arquibancada, um cara que da resenha lá atrás, me sacaneou, falou que, Robson, olha aqui, é para você. Aquelas vitórias que não convenceram ninguém. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse time do Flamengo e essa vergonha de ontem. Por gentileza. Boa noite, Robson. Boa noite, Marcão. Boa noite, Luizinho. Boa noite, Rodrigo. Galera aí que tá ligada na gente. Aí, Robson, hoje eu tô aqui, Clube do Vinho. Clube do Vinho. Tô com saudade do Abel Braga. Olha a situação que o Domi me colocou. Cara, não tenho o que falar. Ontem é batom na cueca, ontem é humilhação, é vexame, ficar falando altitude, esquece a altitude. A gente perderia no Maracanã ontem com a postura que o time entrou em campo. E
você falou aí a questão do Domi. Eu sou flamenguista, muito. Sou passional. Sou parcial, falando do Flamengo. Então, eu defendo o Flamengo sempre. Então, quando alguém chega, eu tento abraçar, tento torcer, tento enxergar as boas coisas e tento levar adiante, né? No início, ele foi ruim, critiquei, emendou 4 vitórias, a gente se empolgou, eu defendi realmente ele, entendi algumas coisas que ele estava fazendo, mas para mim ficou nítido ontem que ele não tem a gestão do grupo. Porque técnico de futebol não é só tática, não é só escalar, não é só escolher jogador. Isso aí é uma parte importantíssima da questão do técnico, mas não é só isso. Ele está gerindo pessoas, seres humanos. Tem ali 30 pessoas que trabalham com ele e ele tem que saber gerir esse pessoal. E você vê com o Domi que tem jogador que é titular, que é reserva, que entra, que não entra, ninguém, você não consegue ver em ninguém alguém ali em campo que esteja brigando pelo seu treinador, pelo seu comandante. O Jorge Jesus, que tinha o hábito de rodar menos o time, mesmo jogadores que foram banco com Jesus quase que o ano todo, você via que o cara tinha por ele um respeito, uma adoração e uma felicidade de estar trabalhando e fazendo parte do grupo dele. Então, isso faz muita diferença quando você fala de técnico de futebol. Talvez, se você fizer uma prova sobre tática de futebol, história de futebol, conhecimento, o Domi pode até conhecer mais que o Jesus ali na teoria. Mas comandar um grupo não é só isso. E, para mim, está nítido que o cara não tem esse grupo na mão. E não é um grupo qualquer, né? A gente está falando de um grupo que é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, um grupo que meteu 5-0 no Grêmio. E quem era o Grêmio? Era um time que estava na 3ª semifinal de Libertadores seguida. Um time que do River Plate. Quem é o River Plate? É um time que em 4 anos chegou a 3 finais de Libertadores, ganhou 2, quase ganhou a 3ª em cima da gente. Então não é um grupo qualquer. Então, se a gente tem que escolher entre o cara e esse grupo, para mim, enquanto flamenguista, não tem dúvida que quem eu vou escolher. Eu quero o grupo, né? Eu quero o grupo. Você pode falar, jogador de futebol mimado, jogador de futebol não sei o quê, mas algo aconteceu. Não é normal você ver o time do Flamengo, o time que estava em campo ontem, sei lá, tinha um goleiro que mudou, o lateral que saiu, o Rafinha, entrou o Wilson, muda pouco, o zagueiro, mas já é o time que jogou contra o Grêmio, é o time que ganhou do River Plate. Então não tem tanta diferença assim e não dá. Para mim ontem é batom na cueca, é fim de linha. Você falou aí do Marcos Braz, eu não vou entrar nesse mérito da política do Flamengo, porque não cabe a mim julgar isso, até porque eu não estou lá dentro. Acho que o Marcos Braz fez um excelente trabalho, até hoje não tenho o que falar dele, acho um baita vice-presidente de futebol. E tudo que está saindo aí em relação a ele, é difícil saber se ele falou isso. Se ele falou isso antes do jogo, não sei qual a opinião dele depois do jogo, ele vai dar uma coletiva amanhã, vamos esperar ver o que ele vai falar. Agora, Domi, depois de ontem, a maior derrota na história da Libertadores do Flamengo, um campeão de Libertadores há 60 anos não tinha uma derrota como essa, então não tem desculpa, não tem passar a mão na cabeça desse jogo ontem. Tem certos jogos que são emblemáticos, esse é um jogo emblemático, não pode ser engolido como a gente foi engolido. 5-0 foi barato, acabou para ele, obrigado, teve boa vontade, quis vir aqui, mas não dá, e ele não conseguiu conquistar o grupo. Pena para ele, que seja feliz trabalhando em outros lugares. Aqui no Flamengo não dá mais. Já que você quis falar da resenha do surtado, quando o Jesus chegou, você meteu o pau também, né? Você só quer falar da boa. Meti. Não, é verdade. Não, sem polêmica. Não, é polêmica. Eu reconheço meu erro. Eu tô desde ontem a 1000, né? Desde ontem. Rapidamente, vou falar rapidamente, depois eu vou passar para o grupo aqui. Nenhum time iremos ter igual de 1981. Não adiantam falar que acabou, não vai existir mais. Esqueçam. Esses caras são uns covardes, jogadores do Flamengo. Todos eles. O que fizeram ontem foi uma sacanagem. Podia perder de 2 de 3, mas de 5 é uma sacanagem. E aqueles aqui, ó, vamos lá. No dia 15 de agosto, eu meti o mais no cara, porque o cara o time jogando contra o Curitiba com mais um, e o cara meteu meio campo no time, jogador meio campo. Eu meti o mais desse cara. Aí vem o seu Jean,
Aí fala assim na resenha, na resenha. Ainda bem que você não é treinador. Ainda bem que você não é treinador. Né? Porque ele acha que eu sou bisonho. Não está nem aqui para se defender. Ontem só escreveu merda ontem. Só desculpa. Mãe, perdão. Só escreveu besteira ontem. Aí vem você, seu Ricardo. Aí fala assim: vocês continuarão discutindo com um cara que criticou o JJ. Eu critiquei sim. O JJ, mas eu falei que voltei atrás. Parabéns pela paciência. Que paciência, cara. Pô, eu conheço futebol, é possível, cara. Eu conheço futebol, pelo amor de Deus. Aí o seu Bruno, que eu consigo, hoje eu não consegui, porque hoje, gente, pessoal, desculpa, hoje está difícil a resenha. Está complicado, mas vai melhorar. O seu Bruno manda mensagenzinha pro WhatsApp dizendo que, porra, daqui a 3 meses você vai ver que é o Flamengo, que é o dono. Pelo amor de Deus. E o homem sumiu. O bicho sumiu. Não apareceu hoje aqui. Não apareceu hoje. Então, pessoal, o Flamengo vem desde 78 até 83 com a mesma formação. Saiu lá o Lico, entrou o Júlio César, saiu lá o Tito, entrou o Helder, mas o padrão é o mesmo. E o clube de 78 a 83 custou tudo. Então, aqui, ó, de saco cheio, entendeu? Tem que mudar tudo. Sai Marco Braz, você vai escutar isso, Marco Braz, sabe por que você vai escutar isso? Sabe por quê? Eu falei com a pessoa hoje eu falei 2 vezes com essa pessoa que você tem contato. E ela vai te mostrar esse vídeo. O cara se inscreveu no canal e vai te mostrar esse vídeo. Aqui, Marco Braz, ó, aqui, ó. Aqui para você. Ou você vai ser vereador, ou você vai ser ou o Flamengo, ou o município do Rio de Janeiro. Você vai escolher. Esse é o meu recado. Luizinho, fala uma coisa aí, por favor. Rabinho, é só uma observação com relação ao que você falou sobre o Flamengo de 78 a 83. Eu assisti de perto, timaço, realmente. Mas eram outros tempos em que não tinha uma mudança tão grande nos elencos como se tem hoje. Digamos que o apelo capitalista, né, o apelo empresarial no futebol era muito menor. Então, dava para você manter um mesmo elenco, um mesmo padrão durante muito tempo. Hoje é impossível. Hoje tem outros interesses que vão além disso. Então, você tem que ter realmente uma boa gestão. Então, só isso que eu vou falar. Realmente, aquele time... Luiz, me perdoa. Eu estou falando o seguinte. O cara foi lá para... Porra, o cara sentou lá com o Marco de Braz. Porra, ele falou o seguinte. Eu conheço o Flamengo, certo? Eu vou manter aqui. Eu vou manter a mesma tática do Jesus. Ele não fez nada disso. E outra coisa, ontem o bicho, ele tinha que ter ido lá para entrevista, lá, fala o seguinte, gente, não tem entrevista hoje, não. Pô, perdão, torcida do Flamengo, me perdoa que eu fiz merda. Então, errei. E saía de lá, ia para porcaria, como eu falei na resenha, ia para dentro do hotel lá e fala o seguinte, pessoal, senta aqui. Vocês querem que eu continue no grupo? Se você não quiser que eu continue, eu vou meter o pé. Vou embora para a Europa. Agora, se ficar comigo, vai ter que ter a responsabilidade. A partir de agora, vocês são responsáveis. Pô, sacanagem, cara. Sacanagem um técnico desse. Tá. Porra, me desculpa. Eu vou parar aqui. Assim, parei. Perdão ao pessoal que está ouvindo, vai ver esse vídeo. Me perdoa, mas não está. Ontem, para dormir, foi foda. Para dormir ontem foi complicado. Então, me perdoa. É isso que eu penso. Não vou falar mais. Vou voltar, vou tirar a camisa, vou voltar que o âncora antigo. Tá. Então, Rabinho, só complementando, eu acho que os tempos são outros, mas voltando ao tema central, que é o jogo de ontem, eu discordo do Ricardo só com uma questão, a um ponto que ele levantou, que é a altitude. Eu acho que a altitude influencia sim. Quem assistiu o jogo e está acostumado a assistir o jogo sabe que é um outro ritmo, né? Eu acho que o Flamengo de 2019, com o Jesus
e com todo aquele entrosamento, eu acho que teria dificuldades do mesmo jeito. Não, lógico que não perderia de 5-0 de hipótese alguma, mas eu acho que... Luizinho, a gente jogou com esse time em fevereiro, a final da Recopa lá, foi 2-2, e eles empataram o jogo no finalzinho com um pênalti bastante discutível. Ô, Ricardo, olha só. A atitude do time era outra, assim. Ontem o time, o Robinho falou que tinha que perder de 2, mas perdeu de 5. O 5 está um pouco na conta do Domi, porque ele mexeu mal no intervalo. Ele tirou um cara do meio e botou o Bruno Henrique fora de forma na ponta, e aí deu todo o campo para o Del Valle. O segundo tempo foi um atropelamento. O primeiro tempo podia ter acabado até 0-0. Mas no segundo tempo foi um atropelamento. Agora, se o Flamengo do Jesus pega esse Flamengo que jogou ontem do Domi, dá de 10. Dá de 10. A atitude, a intensidade, o que ele conseguia tirar dos jogadores. Mas, óbvio que a altitude influencia, mas não é para ser daquela maneira. Não, então, eu falei ontem no grupo no meu grupo lá do Flamengo. Perder de 5-0 sempre vai ser dolorido. Se fosse em 2008, 2007, quando o Flamengo estava capengando na Libertadores, ainda numa gestão antiga, os times meio... Aquele nosso time que não tinha tanta confiança assim, né? A gente ia ficar chateado, muito chateado, perder de 5. Agora, a gente está falando do time de 2019. O Robinho falou o time de 81, óbvio, o time de 81 nunca vai sair da memória de ninguém, é campeão do mundo. 3-0, botou os ingleses na roda. Mas esse time de 2019 foi tão fantástico a ponto de terem feito comparação com o time de 81. Tá? Pela maneira que o time jogava. Não por qualidade individual de cada jogador, pela maneira que o time se impunha dentro de campo. Então, esse time, um cara chegou, pegou esse time e conseguiu, depois de 10 jogos treinando, e no principal jogo dele, desde que ele chegou e o foco era isso, Libertadores setembro. E o cara fez tudo que fez, 10 jogos treinando o time, rodando, conhecendo o elenco, teve os jogos ok, teve jogos ruins, e o cara foi para o jogo, e foi o que foi ontem. Então, para mim, não tem desculpa. Início de trabalho, vírgula. O Jesus, no 10º jogo dele, meteu 4-1 no Vasco em Brasília, sobrando, atropelando. E já era um time que começava a encantar. O cara está no 11º jogo dele e a torcida do Flamengo está feliz que não tem jogo esse final de semana. Vamos passar um final de semana tranquilo. Olha que bom. Eu vou poder passar meu sábado e domingo tranquilo, sem sofrer. Terça-feira tem lá mais um joguinho. A gente vai se preparar até terça-feira. Mas na época do Jesus, a gente queria que tivesse jogo todo dia. E basta ver a alegria dos antes, óbvio, né? Que 2019 foi um ano difícil. Cara, não dá, assim. Eu entendo que vai falar da altitude. Eu acho que os antes estão na campanha Fica Dome, dá tempo para o cara trabalhar. Mas, depois de ontem, um abraço. Manter esse cara é manter uma derrota. O cara é derrotado. Ô, Ricardo, eu estou dando a chance de vocês de ouvir uma opinião que eu estou te falando sério. Não é opinião de antes, não. Eu estou analisando o jogo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O Flamengo de 2019, o Flamengo do Jorge Jesus, teria dificuldade pela altitude. E uma coisa que ninguém está falando, o time dos caras melhorou bem. O time dos caras é maravilhoso. O time dos caras tem 3 jogos na Libertadores, 11 gols, 0 sofrido, melhor campanha, líder equatoriano. Eu não vi ninguém. Olha só, estão falando espanhol, bom técnico. Só, Ricardo, deixa eu falar um pouco. Estão falando de altitude, estão falando dos jogadores que não são porra nenhuma, mas ninguém falou do adversário. Desculpe, tinha um adversário lá. E é o que eu estou falando. Eu acho que o time do Flamengo do ano passado conseguiria com muito custo um empate lá. Tá certo? Então, eu acho que o resultado da derrota, a derrota se deu pela qualidade do time dos caras e pela altitude. Agora, o 5-0, aí sim. Aí que é outra coisa. O 5-0... Tudo isso que você falou do nome, beleza, você está analisando como torcedor, porém eu analiso olhando de fora. Para mim, é uma situação simples, que já aconteceu diversas vezes no futebol, onde o time quer derrubar o técnico. Ponto. Os jogadores querem derrubar o técnico. Acabou, é simples assim, pessoal. Acabou. Os jogadores não querem esse técnico, querem derrubar. Vários times fizeram isso. O Sport fez isso com o Vanderlei Luxemburgo há um tempo atrás, entendeu? Foi notório, o time vinha bem, ele brigou com alguns jogadores, todo mundo ficou contra ele. Então,
A derrota foi por causa da altitude e a qualidade do adversário. A derrota de 5-0 foi porque os jogadores querem derrubar o técnico. Ponto. Essa é a minha contribuição imparcial. Não é comentário de antes, é comentário de quem assiste futebol, quem conhece futebol e de quem gosta de futebol. Marquinhos. Boa noite, pessoal. Boa noite, Novis, Luizinho, Robinho. Bom, eu vejo da seguinte forma. Acho que o Luizinho colocou é importante. E ele falou até se fosse o time do Jesus, teria dificuldade. E o que o flamenguista tem que entender é o seguinte: a partir de 2019 para cá, o time do Flamengo vai encontrar muita dificuldade porque as pessoas vão buscar outra forma de jogar contra o Flamengo. Vão jogar mordendo, vão bater, porque sabe que o time é bom. Só que é o seguinte: o time de 81 era treinado pelo Cláudio Coutinho. Depois entrou o Carpegiani, que foi de 81 a 83. E ele foi campeão mundial, Robinho, uma vez só. Ele foi campeão da Libertadores uma vez só com aquele timaço. E ouve o que eu estou falando. Com aquele timaço que o Flamengo tinha, ele ganhou só um título da Libertadores. Mais nada. Ganhou brasileiro, tal. Não foi bi da Libertadores, não bateu em todo mundo. Você entendeu? Então, o time do Jorge Jesus jogava, para mim, num limite, porque tem jogadores ali que vocês falaram que não chegam aos pés dos jogadores de 81. Então, tem jogadores ali que estão dando o máximo. Pô, hoje em dia, a condição física é muito melhor do que os caras tinham antigamente. O time do Flamengo estava voando, encaixou. O Jesus fez o Flamengo jogar de um jeito que nunca não vi nenhum time no Brasil jogar. A gente viu, o flamenguista viu, está todo mundo surpreso com isso. Nenhuma pessoa vai chegar aqui, o próprio Jesus não conseguiria fazer o time rodar como estava rodando de 2019. Simples assim. Agora, eu falei na resenha mais cedo, a cobrança em cima de um time como o time do Flamengo é imensa, é imensa. O treinador, por mais que você queira botar na conta do treinador o resultado, o que o jogador fez corpo mole, não está tendo o tempo do cara treinar da forma correta. O tempo que ele precisa. Eu até citei o técnico que saiu do Corinthians agora. O cara trabalhou lá num time sem pressão, que foi o Atlético Paranaense, ficou lá durante anos e fez um timaço. Era um bom time. Depois do Flamengo, jogar contra o Atlético Paranaense era difícil demais. É mentira o que eu estou falando, Novis? Ou não? Não era difícil jogar lá dentro, na arena? Cara, dificílimo. Então, e aí, tanto que o cara se destacou e foi pro Corinthians. O cara não está tendo tempo de treinar e já foi mandado embora. Agora, tem outra questão que eu falei. Você insistiu na resenha, não, porque o cara falou que conhece. Beleza, Robinho. Mas a diretoria também acreditou num cara, que foi o Rafinha, que deu a referência. Cara, a diretoria tinha que buscar a informação do cara também, Robinho. Não é só, você não conhece ninguém? Beleza. O Jorge Jesus não levou as informações embora? O Flamengo deveria ter tido uma compilação dos dados para deixar lá, cara. Porque é continuidade do trabalho. Não importa que seja outro técnico. Agora vai sair o nome e vai entrar uma outra pessoa, vai começar tudo do zero novamente. E a motivação dos jogadores, a gente sabe que muda a cada ano. O cara vai ficando mais vaidoso, o cara já começa a ser assediado, um vai para a seleção, o outro não vai, entendeu? Então, assim, falar disso é difícil, porque em cima do que a gente viu ontem, foi o que o Novis falou. Tomar de 2, 3, Luizinho me falou, 2, 3 é normal. Agora, 5 claro. Lembrando que o time no final de semana tomou de 2 do Ceará, né? Que não tem altitude, não tem esse time todo, né? Então, exatamente. É uma sequência, né? Sim, então, e a cultura do brasileiro o técnico tem que ser mandado embora. Eu acho que também tem que ter. Né? Nesse momento tem que ter. Mas o Flamengo, como fez as contratações pontuais, lá em 2019, que encaixou a Arrascaeta, encaixou não sei quem, tirou o Rafinha, entrou o Isla, o Flamengo tá rodando do mesmo jeito, cara. Os caras jogam bola, cara. Agora, a mesma contratação tem que ser para um técnico competente. Ficou essa história porque queria trazer um cara lá de fora. Eu acho que teve esse deslize da diretoria do Flamengo. Tanto da parte do Domi, que não conhecia o futebol do Flamengo, como a diretoria também não conhecia o próprio Domi. Essa é a minha opinião. Ô, Luizinho. Fala. 11 jogos. 11 jogos, 18 gols sofridos. 4 derrotas em 11 jogos. Como é que você... Eu queria que você analisasse
11 jogos Fabinho, eu não vou... e 18 gols sofridos. Olha só, eu não, é o que eu te falei, eu fui bem claro. A questão toda é que existe, independente da competência ou não do cara, se esses jogadores quisessem contribuir com ele, não seria dessa forma. Isso está desse jeito porque os jogadores estão querendo que ele caia, só isso. Não vai ter jeito. Então, não tem, sabe, não tem como. Ele pode ser até bom, eu não sei. Ele pode até ser bom, porém, é uma maré muito pesada contra ele, entendeu? Então, não tem jeito. Mas não, assim, não existe o quê? Os números, essa questão que... Esses números, eles têm a ver, talvez um pouco com a incompetência, enfim, ou o noviciado dele, mas também tem muito a ver com o fato dos jogadores não quererem contribuir. Ponto. Isso existe. Os jogadores já podem estar meio de saco cheio dele, isso para mim está claro. Mas o cara também mexe mal. O cara pega os jogos do cara, as substituições todas são ruins. Contra o Atlético Mineiro, ele tirou todos os meio-campo, botou 5 atacantes, e aí? Não criou mais nada. Ontem, volta a falar, era um jogo na altitude. Não pode ser jogo de correria. Se fizer jogo de correria, a gente está morto. A escalação dele foi boa. Ele botou o meio-campo pro lado, botou Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Arão, só o Gabigol na frente. O primeiro tempo, se você olhar, o time conseguiu ter posse de bola em alguns momentos, chegou na cara do gol, sei lá, 2 ou 3 vezes, teve chute para fora do Gerson, chegou, e os caras chutando de longe. No final do primeiro tempo, teve um erro de domínio, alguma coisa, eles entraram tabelando e fizeram um golaço. Golaço, jogada trabalhada deles, golaço. No segundo tempo, o cara olhou isso, tirou o meio, que era o Diego, não estava tão bem, ok, mas você tinha o Thiago Maia no banco para melhorar esse meio campo, e ele botou o Bruno Henrique voltando de lesão, solto lá na ponta, aí o jogo ficou totalmente à mercê dos caras. O segundo tempo foi um atropelamento. Ô, Ricardo, eles chegaram na cara do nosso gol o tempo todo, e a gente não chegou em nenhum momento lá, não teve nada para eles. Se eu fosse goleiro do Del Valle ontem, era 5-0 do mesmo jeito. Se eu estou no gol do Del Valle, era 5-0 igual o jogo. Ô, Ricardo, eu acho o seguinte, eu não sei até que ponto até essas mexidas erradas tem a ver com a resistência que ele está encontrando. De repente ele tirou o Diego. Não. Eu não sei, cara, olha só. Tudo bem, vamos lá. O cara pode ter as limitações dele, pode ser ruim, tá certo? Mas é muito claro que porque aquele time não precisava do técnico. Bastava o técnico. Não precisava, Luizinho. Isso é uma coisa que tem que acabar. O Flamengo 2019 tem muito de Jorge Jesus. Muito de Jorge Jesus. Porque se tem, vamos lá, se o técnico do Flamengo ano passado não fosse Jorge Jesus, não ia jogar Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ia jogar Arão, o Cuéllar não ia ter saído, que ia ser 2 volantes. Ia jogar com 2, 3 volantes, um atacante só, porque o futebol brasileiro é assim. O futebol brasileiro, por alguma razão, virou isso. São Ricardo, 3 volantes e 2 na frente. Tudo bem. O Jesus chegou e botou o Arão, que era um cara que, teoricamente, era um volante mais avançado, de primeiro volante, e jogou assim. O Arão era o patinho feio, só tinham 2 pessoas na nossa resenha que gostavam do Arão, eu e Jean. Ponto. Tá? Então, ele era o patinho feio e o cara... E já voltou a ser patinho feio, já tá jogando mal de novo. Porque ele só sabe jogar quando Jesus diz, você tem que ficar aqui, parceiro. É assim, ó. Tá mal Arão, tá mal Arão. O que eu quero te dizer, Ricardo, é que o time, sem o Domi, se reunia no meio-campo e resolvia e não tomava de 5. Eles estão cagando e andando. Se é 5, se é 10, se é 11. Eles querem que o cara caras certamente estão vendo que caiu o padrão, estão chateados, porque o jogador de futebol produziu o que produziu. Vem um cara, faz o cara produzir menos, o cara perde tesão, pô. Desde que perde tesão. Futebol, isso existe. Né? Jogador derrubando o técnico. E acho que essa questão com o Domi não é pessoal, porque muitas das vezes a questão de derrubar técnico é pessoal. O cara não vai com o jeito do cara. Eu acho que não é pessoal, até nem deu tempo do cara se mostrar uma pessoa ruim. Eu acho que o time está chateado com a metodologia do cara. E só um detalhe. E aí realmente não dá. Só um detalhe que ontem foram 3 golaços que os caras fizeram, mais 3 golaços. Só golaço. Só golaço. Marquinhos, conclui para a gente, vamos concluir essa etapa, porque já deu o que falar. Você conclua, por favor. A gente vai terminar aqui a primeira parte e voltamos a falar de Vasco, do Fluminense. Beleza?
Então, vamos lá, Marquinhos. Vamos concluir. Tu tem 3 minutos. Eu vou dar 1 minuto para cá para Luizinho e para o Ricardo. Por favor. Eu vou concluir rápido, porque eu já vi que está acabando o tempo. A gente vai fazer o seguinte. Eu voltei a falar. Então, assim, teve a dificuldade do Flamengo? Teve. Mas os caras jogaram muita bola ontem. Alguém estava falando hoje numa resenha esportiva que foram vários fatores que contribuíram para essa goleada. A má vontade do time jogador do Flamengo, a altitude, a quantidade de erros que tiveram no Flamengo e a quantidade de acertos que teve no time do Del Valle. Os caras acertaram muitas bolas para o gol, fizeram jogadas bacanas. Enfim, mereceram a vitória, mas nunca que aqui no Maracanã, outro lugar que não tivesse ali, seria 5-0. E se tivesse tudo dentro da normalidade, talvez, que o Luizinho falou, ou empate, ou o Flamengo ganharia apertadinho ali. É o que eu acho. Luizinho. Eu só vou... A única coisa que não foi falada aqui, então, para não ficar repetindo, é o seguinte. Estão colocando também muito na conta dos jogadores, até eu falei na resenha que não pode botar só na conta dos jogadores, porque é um clube, é uma instituição, e tem uma liderança na instituição. Tem o Landim, tem lá o Marcos Braz, tem o tal do Bate, entendeu? Então, o que eu acho também, uma coisa que está contribuindo para esse ambiente tumultuado, é essa disputa por poder que está acontecendo lá. Porque quando você tem na liderança esse tipo de crise, isso logicamente que impacta em quem está embaixo. E aí as pessoas de baixo perdem o respeito porque não estão vendo uma coesão em quem está comandando o clube. Então, eu acho que isso também é mais um fator, entre outros, que o Marquinhos falou aí, que foi citado nas resenhas, é essa crise de poder que o Flamengo está passando no momento. Beleza. Ricardo, para concluir? Sim, existem derrotas e derrotas, já voltei a dizer, a derrota de ontem ela é emblemática, uma derrota diferente, para mim tem que ser final de linha de alguma coisa, algo tem que mudar. Para puxar um pouco para o lado otimista, que eu sou um cara otimista, sou flamenguista, sou otimista, ela aconteceu no momento da temporada que ainda permite corrigir tudo, porque o Flamengo está a 3 pontos do líder no Brasileiro e está bem posicionado no grupo da Libertadores, e nem começou a jogar a Copa do Brasil ainda. O Grêmio, ano passado, tomou de 5 numa hora que já não dava mais para fazer nada. Hora que acabou a filinha da temporada deles. Então, que as pessoas que estejam no comando do Flamengo tenham a capacidade de enxergar isso e corrigir o rumo. Que o rumo está errado, não resta dúvida. Então, que corrijam o rumo. O rumo está errado. Beleza. Aos flamenguistas, senhor Bruno sumiu, desapareceu. Senhor Renan, Tá em Las Vegas ou tá em Los Angeles? Também sumiu, a outro. Meteu o pé. Aí vem o senhor Fernando. Senhor Fernando, não parece que mora em Bangu, não. Deve morar em Copacabana. Porque o seu Fernando ficou hoje o tempo todo na resenha do Flamengo, lá que eu vi, 98 mensagens. Eu contei 98 mensagens, porra. E não apareceu na resenha do senhor. Tá porque não quer apanhar? Porra, velho. Acorda que eu vou tirar o pino da granada e vou colocar na tua mão. Beleza, gente? Tá desde ontem. Pessoal, vou dar uma pauta aqui agora. Doutor Rodrigo, meu filho, por gentileza, dá um corte aí e vamos para a segunda parte.